A voz chocante revela relação secreta com Papa João Paulo II, que mudará tudo o que você sabia. Maria sempre foi a neta favorita da avó. Desde pequena, passava as tardes em meio a tecidos coloridos e linhas que dançavam sob o olhar atento da matriarca. Eram horas de risadas e histórias, sempre repletas de amor e sacrifício. Mas um dia, tudo mudou. Certa manhã, enquanto ajudava a avó a organizar os retalhos guardados em uma velha caixa, Maria encontrou algo diferente. Uma carta amarelada, quase enterrada sob pedaços de pano e agulhas. O cheiro de papel velho inebriou-a. Com mãos trêmulas, abriu a carta e, à medida que os olhos percorriam as linhas, sua respiração falhou. Palavras inesperadas se destacavam. A avó, que sempre falava de amor como um ato simples e puro, havia tido uma relação secreta com o Papa João Paulo II, a figura venerada que escutava em sermões, que crossavam o mundo, tinha um elo profundo com a mulher que ela sempre admirou em sua singularidade. Os batimentos de Maria aceleraram, um nó se formou em sua garganta. Imagens de sua avó sorridente e impecavelmente vestida, costurando com cuidado, começaram a se misturar com a ideia de um amor oculto, comprometedor. Sua imagem da avó, delicadamente construída como um castelo de cartas, desmoronava. Como poderia ela, uma simples costureira, estar envolvida em algo tão grandioso e escandaloso? O peso daquela revelação quase a sufocava, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. Com o coração destroçado e cheia de perguntas, decidiu que precisava compartilhar aquilo com seu irmão. No entanto, ao contar a ele, enfrentou um ceticismo devastador. O irmão a olhou com descrença. Isso não pode ser verdade. É um escândalo, Maria. Precisamos proteger o nome da nossa família. As palavras dele ecoaram em sua mente como um grito distante. A família já havia construído uma reputação, e Maria se via dividida entre a busca pela verdade e a lealdade ao legado familiar. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, ela saiu da casa, a carta guardada contra o peito como um talismã que a protegia do temor. O clima estava tenso, e Maria podia sentir os olhares e murmúrios à sua volta. Um membro influente da paróquia, um homem, sempre a observou com desconfiança, apareceu de repente. Ele a advertiu com uma voz grave e ameaçadora. Você não deve espalhar isso, Maria. Essa história precisa morrer com sua avó. O choque a paralisou. O que ela realmente sabia sobre a avó? O amor e a lealdade eram apenas palavras que agora pareciam pesadas demais para carregar. Com a cabeça cheia de dúvidas, ela caminhava para a antiga igreja do povoado. O altar, com suas velas acesas, parecia chamar por ela, como se guardasse segredos que a esperavam. O que mais poderia descobrir ali? O que a avó realmente sacrificou pelo amor e pela lealdade? O coração batia acelerado enquanto se aproximava da porta, pronta para cruzar o limiar entre o mundo que conhecia e os mistérios que agora cercavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Maria batia forte enquanto se aproximava da igreja. Cada passo parecia ecoar em sua mente. O peso da carta estava pesado em seu peito, como se aqueles segredos quisessem escapar. A porta de madeira rangia quando ela a empurrou, e a escuridão do interior a envolveu. O cheiro de incenso e velas derretidas a recebeu,
uma mistura de conforto e medo. Ela respirou fundo, tentando acalmar o tumulto dentro dela. Queria saber a verdade. O altar estava ali à sua frente, iluminado por uma luz suave. Lembranças de sua avó a invadiram. A mulher sempre soube como transformar cada história em algo mágico, mas agora tudo parecia desmoronar. O que ela realmente tinha escondido? Mas antes que pudesse refletir mais, um som atrás dela a fez se virar. Era o homem da paróquia, aquele que a havia advertido mais cedo. "O que você está fazendo aqui, Maria?" Ele parecia ainda mais ameaçador naquele recinto sagrado. "Você não deveria estar aqui sozinha." Eu preciso saber a verdade," ela respondeu, a voz tremendo. "Minha avó, o que ela fez?" Ele hesitou, e nesse momento o que Maria viu nos olhos dele a fez estremecer. Não era apenas desconfiança. Havia medo. "É melhor você esquecer isso, menina. Existem coisas que são melhor deixar enterradas." E foi então que a porta da igreja se abriu com um estrondo. Vários aldeões entraram, murmurando e trocando olhares. A tensão no ar era palpável. Maria percebeu que estavam lá por causa dela, por causa dos rumores que começavam a circular. Os sussurros aumentaram e Maria pôde ouvir fragmentos de conversas. "A avó dela com o Papa é uma farsa. Precisamos proteger nossa comunidade." O coração dela afundou. "Como assim? Uma farsa?" Aquelas palavras queimaram como fogo nas suas veias. "Não é uma farsa," gritou Maria, a voz ecoando na igreja. "Eu tenho provas." Os murmúrios cessaram e todos a encararam, os rostos confusos e intrigados. Ela puxou a carta do bolso, o papel amarelado tremendo em suas mãos. "Ela me deixou isso." A raiva ardia dentro dela, mas também havia uma fraqueza. Ela não era só uma costureira. Ela amou. Nesse momento, uma figura familiar surgiu à porta. Seu irmão, a expressão de horror esculpida em seu rosto. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, um homem bem vestido, com um ar imponente, parecia estar no controle da situação. Ele olhou para Maria. Um sorriso cínico dançando em seus lábios. "Maria, você não entende as consequências disso, não é? Sua avó não era quem você pensa." As palavras desse homem soaram como um trovão. O que ele sabia? O que mais havia sobre sua avó? O que ele queria dizer com isso? Um nó se formou em sua garganta. O irmão dela, que parecia tão leal, agora estava pálido, sem saber o que pensar. "Isto não é apenas sobre sua avó," continuou o homem, o sorriso se alargando. "É sobre você e sobre todos nós. Tem muito mais em jogo." Ele fez uma pausa. A expectativa no ar era sufocante. "E o que aconteceu naquela vez pode abalar a estrutura da nossa comunidade." Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais poderia ser revelado? Um medo profundo a envolveu, e naquele instante, a ideia de uma simples relação secreta se transformou em algo monstruoso. Era mais que um amor. Era um escândalo que poderia destruir tudo. A igreja, antes um lugar sagrado, agora tudo parecia ameaçador. Maria, tomada pela urgência de saber, sentiu-se dividida entre sua avó e a verdade que poderia mudar tudo. O que mais ela descobriria? E quem era aquele homem que trouxera a tempestade? Os olhares se intensificaram, e a revelação estava prestes a estourar. O silêncio constrangedor foi cortado por um grito. Quem gritara? Era sua própria voz, implorando, pedindo respostas, mas a única certeza que tinha era que nada seria como antes. A realidade estava se rompendo, e tudo o que Maria queria era um vislumbre da verdade que estava à espreita nas sombras. O silêncio constrangedor foi cortado por um grito. Era a própria voz de Maria, implorando, buscando respostas. Mas a única certeza que tinha
era que nada seria como antes. As paredes da igreja pareciam se fechar ao seu redor. A pressão do momento quase insuportável. Quando o homem sorridente se aproximou, um frio na barriga a fez hesitar. Ele estava prestes a falar, mas antes que pudesse, uma luz intensa iluminou o altar, fazendo todos olharem para a origem daquela claridade. Uma figura encapuzada entrou pela porta, trazendo consigo uma aura de mistério. O olhar de todos se voltou para essa pessoa estranha, que avançava lentamente. Basta! Sua voz soou como um trovão, ressoando na igreja. Era uma voz feminina, forte e autoritária. Maria prendeu a respiração ao reconhecer Tom. Era a irmã da sua avó, Dona Luzia, uma mulher que tinha fama de guardiã de segredos e que ninguém via há anos. Dona Luzia olhou diretamente para Maria e, com um gesto de mão, como se quisesse acalmar a agitação, começou a falar. Que vocês pensam que sabem não é nada comparado à verdade escondida. Sua avó não era apenas uma costureira. Ela fez escolhas, Maria. Escolhas que abalaram o Vaticano. Os murmúrios na igreja aumentaram. O homem de terno mudou a expressão. A confiança se transformou em nervosismo. O irmão de Maria, antes tão cético, agora olhava com surpresa, como se tentasse absorver o que estava acontecendo. Precisamos saber o que você está dizendo. Maria estava em estado de choque. A revelação era como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? O que a minha avó realmente fez? Dona Luzia abriu os braços, como se quisesse abraçar todos ali. Ela se apaixonou, verdadeiramente. Mas o amor dela era mais complicado do que você imagina. O Papa João Paulo II não era apenas um homem de fé. Ele tinha segredos que poderiam desestabilizar a igreja. E sua avó, Maria, porque amava, tornou-se parte disso. Mas você precisa entender. Neste instante, a luz que iluminava a Dona Luzia começou a piscar e o chão tremeu levemente. As velas foram apagadas e um estrondo ecoou no céu, como se um raio tivesse atingido a igreja. O arrepio percorreu a pele de todos. Aquilo não era normal. Quando as luzes se estabilizaram, uma nova figura surgiu, desta vez vinda do fundo da igreja. Era um homem idoso, com um semblante sério e uma postura de autoridade indiscutível. Ele se apresentou como o ex-segurança pessoal do Papa. Eu vim buscar a verdade antes que seja tarde demais, disse ele, sua voz ecoando no silêncio absoluto. Sua voz sabia mais do que você imagina. E se esta história sair, não será só ela a ser destruída. Será toda a sua família. O olhar de Maria se fixou nele, cada fibra do seu ser pedindo respostas. Quem ele era? O que ele sabia que mudaria tudo? A revelação pendia no ar, como uma espada prestes a cair. A audiência, antes dividida entre ceticismo e apoio, estava agora completamente intrigada. O medo e a curiosidade misturavam-se, e Maria, sentindo que estava no centro de um furacão, percebeu que não havia mais como voltar atrás. Então, tudo isso é sobre o passado da minha avó e o futuro da nossa família? Perguntou ela, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Que tipo de segredos podem ameaçar a minha vida e a de todos ao meu redor? Os segredos que você está prestes a descobrir são muito mais profundos do que você sabe, disse o homem, enquanto aqueles que estavam ouvindo a situação prendiam a respiração. E uma única verdade pode mudar tudo o que você pensava conhecer. O som de uma sirene distante interrompeu as trocas de olhares e a tensão crescente. Maria podia sentir que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido ali? O que iria acontecer? A seguir, o futuro da sua família e a verdade sobre sua avó estavam nas sombras e a resposta parecia mais distante do que nunca.
Maria sentiu o coração acelerar enquanto a figura encapuzada se aproximava. Dona Luzia, com sua presença imponente, oferecia uma mistura de esperança e terror. Mas antes que ela pudesse falar mais, o ex-segurança do Pata deu um passo à frente, a expressão rígida. "Precisamos sair daqui agora", ele exclamou. O clima mudou subitamente, a tensão quase palpável. Estrondos vieram de fora, como se o céu estivesse desabando. Olhares nervosos se cruzaram. Os aldeões, antes curiosos, agora estavam amedrontados. Maria sentiu a adrenalina correr. "O que está acontecendo?" gritou, mas suas palavras se perderam entre os gritos que começaram a ecoar na igreja. O barulho de algo pesado batendo na porta soou como uma ameaça. "É por sua segurança, Maria", o homem continuou, com a voz elevada. Sua voz se meteu em algo muito maior do que qualquer um de nós. As janelas começaram a tremer e uma forte luz invadiu o interior. Parecia que tudo estava prestes a desmoronar. As velas se apagaram e um frio intenso tomou conta da igreja. Maria, confusa e apavorada, olhou ao redor. As pessoas estavam paralisadas, os rostos pálidos, os olhos arregalados. De repente, com um crepitar ensurdecedor, a porta se estilhaçou. A sombra de uma figura masculina surgiu na entrada, alta e ameaçadora. Um homem de terno escuro, com um olhar que parecia penetrar a alma de qualquer um. "O que é isso?" ele rugiu hirtamente. "Você não devia estar aqui, Maria." Ela reconheceu aquele homem. Era o advogado que representava a família. Ele tinha sido uma presença constante, mas nunca um aliado. O corpo de Maria se enrijeceu. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, com medo. "Preciso te falar, e rápido." Ele olhou para Dona Luzia e o segurança do Papa, a desconfiança transparecendo. "Há coisas que você não sabe, coisas que podem colocar você e sua família em perigo." O caos no ambiente se intensificou. A quantidade de pessoas ali aumentava. A tensão chegava ao limite. Então, em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. Era seu irmão, disparando. "Maria, cuidado!" Maria se virou para ele, o coração disparando. O homem de terno já estava se aproximando. Sua expressão sombria. "Não é só sobre sua avó. Há segredos que estão enterrados e que precisam permanecer assim." Maria sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Segredos? O que você sabe?" ela exigiu, com a voz tremendo. Mas ele não respondeu. Ele puxou um objeto do bolso, um pequeno dispositivo, parecendo um gravador. "Sabia que tinha um plano para você. Eles querem usar você, acreditar que você é a chave." Nesse instante, uma revelação impactante atravessou a mente de Maria. "Uma chave para quê?" Ela olhou para ele, o pânico começando a se misturar com a raiva. "Por que alguém se importaria comigo? Eu sou apenas a neta da costureira." "O problema, Maria, é que você não é apenas isso. Sua avó fazia parte de um círculo. Um círculo muito influente, e agora eles querem você como parte do plano. Algo relacionado ao que ocorreu no Vaticano, algo que poderia reescrever a história." As palavras dele foram como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Secrets, que poderiam mudar tudo. O ex-segurança do Papa disse, a voz baixa: "Você precisa entender, Maria. Sua avó não era só uma costureira. Ela se envolveu com forças que você não consegue imaginar." As pessoas começaram a murmurar. A incerteza era palpável. Maria se virou para olhar os rostos, todos absorvendo a gravidade. O que vai acontecer se esses segredos vierem à tona? O que eles querem de mim? A angústia encheu sua voz, fazendo até mesmo os mais céticos na sala se encolherem. O advogado hesitou. Como? Se pesar as palavras. Se você não fizer parte do plano deles, poderão causar danos a todos que você ama. Você é a última conexão. Antes que ele pudesse terminar,
A luz voltou a piscar. As velas apagadas permaneceram em silêncio absoluto por um momento. Então um estrondo ecoou de novo, a porta arrombada, com pessoas gritando. A cena à sua frente tornou-se um torbellino. Maria percebeu, com um grito no peito, que estaria cercada por perigosos segredos familiares. Agora, a verdade sobre sua avó não era a única coisa que estava em jogo. A luta apenas começava, e ela estava no centro de tudo. Como poderia escapar de uma realidade que parecia desejá-la como um peão em um jogo perigoso? As respostas estavam mais distantes do que nunca. Mas uma coisa era clara: a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Maria sentiu o coração acelerar enquanto a figura encapuzada se aproximava. Dona Luzia, com sua presença imponente, oferecia uma mistura de esperança e terror. Mas antes que ela pudesse falar mais, o ex-segurança do Papa deu um passo à frente, a expressão rígida. "Precisamos sair daqui agora", ele exclamou. O clima mudou subitamente, a tensão quase palpável. Estrondos vieram de fora, como se o céu estivesse desabando. Olhares nervosos se cruzaram. Os aldeões, antes curiosos, agora estavam amedrontados. "Essas revelações não podem sair, Maria", gritou o advogado, restrito na sua postura, enquanto a porta se estilhaçava, revelando uma figura sombria. "Você não sabe o que pode desencadear." Maria sentiu o pânico crescer. As palavras do advogado cortavam como facas. Desencadear? O que está acontecendo? O que exatamente é tão perigoso? Sua voz ecoou, mas a resposta parecia camuflada na confusão crescente ao redor. O homem de terno escuro esboçou um sorriso nervoso. "O que você não percebe, Maria, é que você não é apenas uma peça. Você é a chave para algo ainda maior." Nesse momento, uma sombra colossal entrou pela porta arrombada. Era uma figura imponente, vestida de preto, com um olhar que poderia congelar qualquer um. "Silêncio!" gritou ele, fazendo todos se agacharem. "Chegou a hora de você saber a verdade." Que apenas sua família. Sua voz ressoava como um trovão, pesada como um aviso. "Isso não é apenas sobre sua avó, Maria", continuou o homem, a face obscura ainda mais ameaçadora. "Ela esteve no centro de um plano que pode acabar com tudo. O Papa, o Vaticano e você." "Mas por que eu?" Maria sentiu um nó na garganta se apertando, enquanto o suspiro das pessoas na sala parecia cortar o ar. "Porque você é a única que pode interromper isso", respondeu o homem, puxando um objeto do bolso. Era uma chave antiga, empoeirada, com detalhes intricados. "Esta chave abrirá a porta para a verdade. Você precisa descobrir o que sua avó realmente fez." "E se eu não quiser?" Maria sentiu a ousadia brotar, enquanto olhava ao redor. Todos tinham expectativa nos olhos, mas o peso daquela responsabilidade era aterrador. "Você não tem escolha", sustentou ele, indo em direção à saída. A luz que entrava pela porta estilhaçada iluminou seu rosto. "Eles farão qualquer coisa para impedi-la, para protegê-la, ou para silenciá-la. E quando isso acontecer..." Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Era seu irmão. "Maria, cuidado!" Ele estava atrás do homem, a expressão explicando um horror que a paralisou. E nesse instante, a figura encapuzada de Dona Luzia começou a desmoronar em um choro desgostoso. "Maria, não posso deixar você ir. Eles não são quem você pensa." A revelação a atingiu como um soco no estômago. "O que você quer dizer? O que mais escondiam de mim?" Dona Luzia, agora descontrolada, revelou a verdade que Maria jamais esperaria. "Maria,
Você não é apenas a neta da costureira. Você é uma herdeira de um legado que vai além do que podemos imaginar. Sua mãe, ela não é apenas sua mãe. A conexão dela com a igreja é mais profunda do que você sabe. Espere, o quê? O desespero tomou conta de Maria. Seu mundo estava desmoronando, e a cada palavra de Dona Luzia, ela sentia o chão se abrir sob seus pés. Você está dizendo que minha mãe? Sim, sua mãe era parte daquelas forças, e você é a continuidade deles. Precisamos proteger você, mas também precisamos que você seja forte. As lágrimas escorriam pela face de Dona Luzia, e a sala ficou em silêncio. A tensão ficou eletricamente carregada. Maria queria gritar, mas não conseguia. A verdade parecia um labirinto sem saída. Por que ninguém me contou? O que mais está em jogo aqui? Neste momento, uma nova figura surgiu. Uma mulher que Maria jamais esperava ver. Sua mãe. Maria, o que você está fazendo aqui? Precisamos ir. Seus olhos estavam arregalados, e Maria sentiu o coração afundar. Ela estava no meio de uma armadilha montada por pessoas que amava. Você? Maria sentiu as lágrimas brotar. Você sabia? Você me enganou? Não é assim que as coisas são, Maria. Gritou sua mãe com a voz repleta de urgência. Tudo isso é por sua proteção. Existem muitos que querem o que você tem, e eles não pararão por nada. As luzes tornaram-se mais intensas. Seriam essas as verdades gritantes de um legado sombrio? O medo tomou conta, e cada semblante na sala puxava Maria com um peso insuportável. Ela estava no eixo de uma disputa que poderia explodir a qualquer instante. Uma revelação estonteante estava prestes a mudar tudo, e a única certeza de Maria era que agora, mais do que nunca, ela precisava desvendar esse mistério, que parecia estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Tudo estava prestes a se desmoronar, e a verdade que ficar envolta em segredos poderia ser um perigo mortal. O que lhe reservava o próximo passo? Maria estava paralisada, o pânico a invadindo como uma onda violenta. O que Dona Luzia havia revelado parecia um pesadelo. Sua mãe era parte de um mundo que ela sequer conhecia, e tudo ao seu redor parecia girar. O homem de terno escuro estava ali, pressionando, ameaçando sua liberdade. Mas agora, ao lado dele, a figura de sua mãe se tornava ainda mais real. O que mais você esconde, mãe? A voz dela saiu baixa, tremendo de indignação. Antes que sua mãe pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão sob seus pés tremeu, e as luzes da igreja piscavam freneticamente. Maria, precisamos ir agora. O ex-segurança do Papa puxou a mão dela, a urgência na voz cortando o ar. Mas ela estava presa em sua própria realidade. Não era apenas sua vida que estava em perigo. Aquela revelação a deixava desnorteada. O homem de terno a observava com um misto de preocupação e algo mais. Talvez alívio? Uma peça se encaixou em seu quebra-cabeça mental, mas ainda faltavam muitas partes. Maria, corra! O grito de seu irmão despertou-a. Ele estava mais perto, mas o caos havia tomado conta da igreja. A porta estava agora um estilhaço de madeira, e através da abertura surgiram figuras encapuzadas, entrando com passos pesados. Roupas escuras, rostos encobertos, suas intenções eram claras. Maria sentiu uma onda de medo invadir seu coração. Não eram ali apenas curiosos. Havia uma missão secreta por trás daquele ataque. Quem são eles? A voz de Maria estava carregada de desespero, mas ninguém tinha tempo para explicar. Ela apenas notou os olhares aterrorizados dos aldeões, alguns segurando as crianças, outros buscando proteção entre si. A mão do ex-segurança ainda a segurava, mas a força dele estava se dissipando. E num momento caótico, Dona Luzia lançou um olhar furtivo ao homem de terno. Você, o que você fez?
A acusação cortou o ambiente como uma faca. Ele hesitou. O que ela sabia que os outros não? O silêncio se instalou enquanto os olhos se cruzavam. Eu fiz o que era necessário, o homem conferiu, sua voz tremendo levemente. Mas você, ele engoliu em seco, logo após continuou. Não era para você estar aqui. Se eles descobrirem o que você sabe, será um massacre. Antes que Maria pudesse entender, uma figura emergiu da multidão. Era sua avó, a matriarca que sempre ela conheceu. Mas não era a mesma mulher que ela lembrava. Olhos frios, boca firme. Maria, não entre em pânico. A voz dela ressoava como uma ordem, mas com um toque de repetição. Precisamos que você confie em mim e em nosso legado. Maria ficou paralisada. O que estava acontecendo? Sua avó estava viva? E o que significava tudo aquilo? O ex-segurança olhou de volta para ela, um raio de compreensão iluminando seu rosto. Não pode ser. Você é a chave. Com um movimento abrupto, a avó envolveu em um abraço. Mas era estranho. Não era acolhedor, mas parecia uma prisão. Eles estão aqui por causa de você. Você precisa decidir: seguir o mesmo caminho da sua mãe ou escolher a verdade. A voz dela agora soava como uma advertência. E então veio a revelação devastadora. O homem de terno virou-se para a avó e no seu olhar havia um jeito possessivo. Você não pode retê-la, dona. O que está em jogo não é apenas uma escolha, mas um destino. Em um movimento rápido, a sala inteira fez silêncio ao ouvir os gritos de um dos encapuzados. É agora! O que foi prometido deverá ser cumprido. A tensão estourou de uma vez. O súbito estrondo nas portas fez com que todos olhassem, e então o mundo de Maria se desmoronou em um instante. Figuras conhecidas, rostos familiares, aliados que deveriam protegê-la, agora revelavam suas verdadeiras cores. Maria sentiu seu coração disparar. Uma traição tão próxima, tão aterradora. Tudo ao seu redor parecia girar. Cada fragmento de confiança desintegrou-se como vidro quebrado. As palavras da avó ressoaram em sua mente, mas o que significava ser a chave? Num golpe de coragem ou desespero, ela se afastou do abraço frágil da avó. Eu não confio em você. Vocês todos estão mentindo. E antes que pudesse entender o alcance de sua própria revelação, uma nova explosão ecoou ao longe, iluminando a igreja em um brilho assustador. Maria estava no centro de uma tempestade. Uma luta sobre a verdade a aguardava. Ela sabia que a única escolha que restava era desvendar esse emaranhado de mentiras antes que todo o seu mundo se desmoronasse. As peças do quebra-cabeça agora estavam se movendo. O que viria a seguir? Uma nova aliança? Uma nova traição? O destino estava nas suas mãos, mas a pergunta era até onde ela iria para descobrir a verdade. Maria estava paralisada. O pânico a invadindo como uma onda violenta. O que Dona Luzia havia revelado parecia um pesadelo. Sua mãe era parte de um mundo que ela sequer conhecia, e tudo ao seu redor parecia girar. O homem de terno escuro estava ali, pressionando, ameaçando sua liberdade, mas agora ao lado dele, a figura de sua mãe se tornava ainda mais real. O que mais você esconde, mãe? A voz dela saiu baixa, tremendo de indignação. Antes que sua mãe pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão sob seus pés tremeu, e as luzes da igreja piscavam freneticamente. Maria, precisamos ir agora. O ex-segurança do Papa puxou a mão dela, a urgência na voz cortando o ar. Mas ela estava presa em sua própria realidade. Não era apenas sua vida que estava em perigo. Aquela revelação a deixava desnorteada. O homem de terno a observava com um misto de preocupação e algo mais. Talvez alívio? Uma peça se encaixou em seu quebra-cabeça mental. Mas ainda faltavam muitas partes.
Maria, corra! O grito de seu irmão despertou-a. Ele estava mais perto, mas o caos havia tomado conta da igreja. A porta estava agora um estilhaço de madeira, e através da abertura surgiram figuras encapuzadas, entrando com passos pesados, roupas escuras, rostos encobertos. Suas intenções eram claras. Maria sentiu uma onda de medo invadir seu coração. Não eram ali apenas curiosos. Havia uma missão secreta por trás daquele ataque. Quem são eles? A voz de Maria estava carregada de desespero, mas ninguém tinha tempo para explicar. Ela apenas notou os olhares aterrorizados dos aldeões, alguns segurando as crianças, outros buscando proteção. Se, em um momento caótico, Dona Luzia lançou um olhar furtivo ao homem de terno. Você, o que você fez? A acusação cortou o ambiente como uma faca. Ele hesitou. O que ela sabia que os outros não? O silêncio se instalou enquanto os olhos se cruzavam. Eu fiz o que era necessário. O homem conferiu, sua voz tremendo levemente. Mas você, ele engoliu em seco, logo após continuou. Não era para você estar aqui. Se eles descobrirem o que você sabe, será um massacre. Antes que Maria pudesse entender, uma figura emergiu da multidão. Era sua avó, a matriarca que sempre ela conheceu. Mas não era a mesma mulher que ela lembrava. Olhos frios, boca firme. Maria, não entre em pânico. A voz dela ressoava como uma ordem, mas com um toque de repetição. Precisamos que você confie em mim e nosso legado. Maria ficou paralisada. O que estava acontecendo? Sua avó estava viva? E o que significava tudo aquilo? O ex-segurança olhou de volta para ela, um raio de compreensão iluminando seu rosto. Não pode ser, você. Você é a chave. Com um movimento abrupto, a avó a envolveu em um abraço, mas era estranho. Não era acolhedor, mas parecia uma prisão. Eles estão aqui por causa de você. Você precisa decidir. Seguir o mesmo caminho da sua mãe ou escolher a verdade. A voz dela agora soava como uma advertência. Então, entre fumaça e luzes piscantes, a figura encapuzada de Dona Luzia começou a desmoronar em choro. Maria, não posso deixar você ir. Eles não são quem você pensa. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer? O que mais escondiam de mim? Dona Luzia, agora descontrolada, revelou a verdade que Maria jamais esperaria. Maria, você não é apenas a neta da costureira. Você é uma herdeira de um legado que vai além do que podemos imaginar. Sua mãe, ela não é apenas sua mãe. Você precisa saber. Você é, na verdade, uma sucessora. Espere. O quê? O desespero tomou conta de Maria. O homem de terno, que parecia tão seguro até então, agora estava pálido, a respiração ofegante. Ela não pode ser, gritou seu irmão, e as palavras ecoaram como um grito cortante. O que você está dizendo? Isso é impossível. Mas a verdade se desdobrava. Você tem uma linhagem que a liga a uma antiga ordem, Maria, uma que se envolveu em assuntos do Vaticano. Seu pai. Dona Luzia parou, como se o peso das palavras fosse insuportável. A pressão explodiu. A igreja parecia um campo de batalha. As figuras encapuzadas avançavam, e a luz se tornava cada vez mais brilhante. Algo se movia na escuridão, algo maligno. A luta estava se intensificando, e Maria percebeu que ela poderia ser a chave não apenas para desmascarar o que havia sido escondido, mas também para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Uma nova revelação estava prestes a vir à tona. O futuro de sua família balançava nas cordas. Precisamos descobrir tudo agora. O que você escondeu de mim e quem era meu pai? Maria exigiu, sem saber que sua própria história estava prestes a se entrelaçar com um destino ainda mais sombrio. A única certeza que ela tinha era que o que iria acontecer a seguir poderia transformar não apenas sua vida, mas a história da própria igreja. A tensão estava no auge,
e a realidade se fragmentava ao seu redor. Ela precisava de respostas, e elas estavam mais próximas do que jamais imaginou. Maria estava paralisada, o pânico a invadindo como uma onda violenta. O que Dona Luzia havia revelado parecia um pesadelo. Sua mãe era parte de um mundo que ela sequer conhecia, e tudo ao seu redor parecia girar. O homem de terno escuro estava ali, pressionando, ameaçando sua liberdade, mas agora ao lado dele a figura de sua mãe se tornava ainda mais real. "O que mais você esconde, mãe?" A voz dela saiu baixa, tremendo de indignação. Antes que sua mãe pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão sob seus pés tremeu, e as luzes da igreja piscavam freneticamente. "Maria, precisamos ir agora." O ex-segurança do Papa puxou a mão dela, a urgência na voz cortando o ar, mas ela estava presa em sua própria realidade. Não era apenas sua vida que estava em perigo. Aquela revelação a deixava desnorteada. O homem de terno a observava com um misto de preocupação e algo mais. Talvez alívio? Uma peça se encaixou em seu quebra-cabeça mental, mas ainda faltavam muitas partes. "Maria, corra!" O grito de seu irmão despertou-a. Ele estava mais perto, mas o caos havia tomado conta da igreja. A porta estava agora um estilhaço de madeira, e através da abertura surgiram figuras encapuzadas, entrando com passos pesados, roupas escuras, rostos encobertos. Suas intenções eram claras. Maria sentiu uma onda de medo invadir seu coração. Não eram ali apenas curiosos. Havia uma missão secreta por trás daquele ataque. Quem são eles? A voz de Maria estava carregada de desespero, mas ninguém tinha tempo para explicar. Ela apenas notou os olhares aterrorizados dos aldeões, alguns segurando as crianças, outros buscando proteção entre si. E num momento caótico, Dona Luzia lançou um olhar furtivo ao homem de terno. "Você, o que você fez?" A acusação cortou o ambiente como uma faca. Ele hesitou. O que ela sabia que os outros não? O silêncio se instalou enquanto os olhos se cruzavam. "Eu fiz o que era necessário." O homem conferiu, sua voz tremendo levemente. "Mas você..." Logo após continuou. "Não era para você estar aqui. Se eles descobrirem o que você sabe, será um massacre." Nesse momento, uma explosão repentina ecoou na entrada, e a porta se abriu com força. Uma nova figura entrou. Um homem alto, com um manto black e uma presença poderosa, que emanava uma aura de autoridade. Os murmúrios de medo se espalharam pela multidão. O olhar dele percorreu cada rosto ali até parar em Maria. "Você é ela." Sua voz era grave, quase um sussurro, mas a energia que emanava era palpável. "Quem é você?" Maria questionou, seus olhos cheios de incredulidade. O homem não respondeu imediatamente, apenas olhou para Dona Luzia com uma expressão de desapontamento. "Eu vim buscar a verdade, a única verdade que pode salvar sua linhagem", disse ele, já avançando. "Eu sou o guardião, e você precisa saber quem realmente é." E antes que alguém pudesse interrompê-lo, ele fez um gesto e uma onda de luz envolveu a igreja. Maria piscou os olhos, e quando eles se abriram novamente, ela viu uma visão. Uma sala antiga, com paredes de pedra e altar coberto de velas. Imagens de sua avó e o Papa, juntas, compartilhando algo profundo e significativo. As vozes ecoavam em sua mente, frases sobre lealdade, amor e um pacto. "Essa é a memória do que foi selado", o guardião declarou. O amor entre sua avó e o Papa não era apenas um romance, era a fundação de um legado. Um legado que poderia reescrever a história. O coração de Maria pulou. Um legado que, se descoberto, poderá destruir tudo o que conhecemos. E eles estão aqui para impedir isso.
O homem de terno adicionou, o desespero começando a tomar seus traços faciais. Com as visões desaparecendo, Maria sentiu um frio na barriga. Mas, o que isso tem a ver comigo? Por que é sua chave? Sua voz estava firme. Mas o medo por trás dela era inegável. Porque você carrega o sangue deles, o guardião explicou, aproximando-se e tocando o coração de Maria. Você tem o poder de decidir o futuro da igreja, de mesmo o mundo. Mas se você não fizer a escolha certa, não. Será só a sua vida que estará em risco. Será de todos ao seu redor. A multidão estava em choque. Sussurros se intensificaram na igreja. Maria estava no centro de uma tempestade, perdida entre reviravoltas e revelações. Sorriso do homem de terno se desfez. Agora era evidente que ele tinha mais que ver nessa história. Então, em um movimento brusco, o manto do guardião se abriu, revelando um colar reluzente, um símbolo que Maria reconheceu. Era o mesmo que sua avó usava nas fotos. Seu coração congelou. Isso pertenceu a ela. Ela me deixou. A conexão era inegável. O peso da verdade a esmagava. Se a igreja descobrir, você será caçada, o homem de terno confessou. E não será uma simples perseguição. Você precisará decidir rapidamente, ou perderá tudo. Em a sua família, a sua herança, a sua vida. O choque das palavras foi como um raio. Agora, as peças estavam começando a se encaixar. Mas o que isso significava? Quem ela realmente era? Qual legado estava prestes a abraçar ou rejeitar? A sala ressoava em tensão, e a resposta estava nas suas mãos. Maria! O chamado de sua mãe ecoou, mas já era tarde. A mensagem tinha sido entregue e a tempestade se aproximava. A única certeza? O que viria a seguir mudaria tudo. Maria estava paralisada, o pânico a invadindo como uma onda violenta. O que Dona Luzia havia revelado parecia um pesadelo. Sua mãe era parte de um mundo que ela sequer conhecia, e tudo ao seu redor parecia girar. O homem de terno escuro estava ali, pressionando, ameaçando sua liberdade. Mas agora, ao lado dele, a figura de sua mãe se tornava ainda mais real. O que mais você esconde, mãe? A voz dela saiu baixa, tremendo de indignação. Antes que sua mãe pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. O chão sob seus pés tremeu, e as luzes da igreja piscavam freneticamente. Maria, precisamos ir agora. O ex-segurança do Papa puxou a mão dela, a urgência na voz cortando o ar. Mas ela estava presa em sua própria realidade. Não era apenas sua vida que estava em perigo. Aquela revelação a deixava desnorteada. O homem de terno a observava com um misto de preocupação e algo mais. Talvez alívio? Uma peça se encaixou em seu quebra-cabeça mental, mas ainda faltavam muitas partes. Maria, corra! O grito de seu irmão despertou-a. Ele estava mais perto, mas o caos havia tomado conta da igreja. A porta estava agora um estilhaço de madeira, e através da abertura surgiram figuras encapuzadas, entrando com passos pesados. Roupas escuras, rostos encobertos, suas intenções eram claras. Maria sentiu uma onda de medo invadir seu coração. Não eram ali apenas curiosos. Havia uma missão secreta por trás daquele ataque. Quem são eles? A voz de Maria estava carregada de desespero, mas ninguém tinha tempo para explicar. Ela apenas notou os olhares aterrorizados dos aldeões, alguns segurando as crianças, outros buscando proteção entre si. E num momento caótico, Dona Luzia lançou um olhar furtivo ao homem de terno. Você, que você fez? A acusação cortou-o. Ambiente como uma faca. Ele hesitou. O que ela sabia que os outros não? O silêncio se instalou enquanto os olhos se cruzavam. Eu fiz o que era necessário. O homem conferiu, sua voz tremendo levemente. Mas você
Ele engoliu em seco. Logo após continuou. Não era para você estar aqui. Se eles descobrirem o que você sabe, será um massacre. Neste momento, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada avançou, a luz fraca revelando um rosto familiar. O coração de Maria disparou. Mãe? Era sua mãe, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um grupo de homens com intenções assustadoras. Você não deveria estar aqui, Maria, gritou a mãe. Precisamos sair, agora. Mas quando ela tentou puxá-la, uma onda de luz se rompeu pela igreja. A figura misteriosa, agora iluminada, revelou uma expressão de desespero. Maria, você precisa saber, você está em perigo. Os murmúrios na multidão se intensificaram e a tensão se espalhou como um choque elétrico. Uma nova verdade estava prestes a se revelar, algo que poderia mudar tudo novamente. Você não é só uma herdeira, Maria. É muito mais. Você é. O guardião parou, os olhos arregalados, e a atmosfera ficou pesada. Antes que pudesse terminar, um dos homens encapuzados avançou, agarrando-o pelo pescoço. Calha a boca, gritou, enquanto os outros cercavam Maria. O ex-segurança do Papa se lançou para a frente, mas era tarde. O guardião desabou ao chão, seus últimos suspiros ecoando enquanto sua mãe permanecia em silêncio, horrorizada. Não! Maria gritou, sentindo a dor perfurar seu peito. A revelação que se seguia deixava sem ar. O guardião estava morto, e com ele a chance de entender completamente sua herança. O homem de terno olhou para a mãe de Maria, revelando um sorriso arrogante e triunfante. Você se meteu em algo que não pode controlar, dona. Agora tudo muda. Você? Foi você quem trouxe isso. Você que manipulou tudo. A voz de Maria tremia de indignação e medo, enquanto olhava para a mãe. Eu só estava tentando proteger você. A mãe respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o que Maria viu ali não era proteção. Era traição. Seus segredos lhe custaram a vida dele. A fúria tomou conta de Maria. As paredes pareciam se fechar, e cada suspiro a deixava mais desesperada. Para sua própria mãe estar envolvida e agora ao lado do homem que havia capturado tantas verdades. Nesse momento, o que Maria pensava ser uma linha clara entre o bem e o mal começou a se confundir. Ela não sabia em quem confiar. O legado da sua avó, o amor secreto, os rumores sobre o Vaticano, tudo agora tinha um sabor amargo. Uma explosão ecoou do lado de fora, fazendo todos se virarem. A verdade sobre sua herança ia além de tudo que havia percebido. O tempo estava se esgotando. O que mais você escondeu de mim? Maria exigiu. O que realmente está acontecendo? Agora não é o momento, gritou sua mãe. Mas Maria sabia que a verdade estava prestes a mudar tudo o que ela acreditava. Diante dela, a revelação do passado, as verdadeiras intenções da sua mãe, poderiam ser algo muito mais devastador do que imaginava. E aquela pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdade? A cena estava mais caótica do que nunca, e agora Maria sabia que precisava agir. Mas o que fazer? E quem realmente era sua mãe? O mistério apenas começava a se revelar. Maria estava em estado de choque. O corpo dela tremia e o coração acelerava como se quisesse saltar pela boca. As figuras encapuzadas se aproximavam, mas sua mente estava em um turbilhão. Mãe, o que está acontecendo? As palavras escaparam com desespero. Ela sentiu que a sala estava se fechando ao seu redor, como se o ar estivesse sendo sugado. O homem de terno, agora com um sorriso arrogante, não estava mais disfarçado. Você realmente pensou que poderia escapar disso, Maria? Ele se movia com confiança, como um predador que finalmente tinha sua presa. A verdade que você carrega é uma bomba relógio.
e nós sabemos como desativá-la. Chega! Gritou Dona Luzia. Ela deu um passo à frente, os olhos queimando de determinação. A verdade deve vir à tona. Você não pode silenciá-la. O clima na sala era eletricidade pura. Silenciar? Essa é a última coisa que quero. O que eu realmente quero é controlar. A voz do homem era sombria, como um eco. Só que para controlar, você precisa entender que a igreja não lidará com você, Maria. A linhagem que você pensa ser um presente é, na verdade, uma maldição. Nesse momento, uma explosão. Estrondosa cortou o silêncio. O teto rangia com a força do impacto. A multidão gritou em uníssono, e as paredes pareciam tremer. Vamos sair! Gritou Maria, puxando sua mãe e seu irmão. Seu instinto de sobrevivência estava gritando mais alto que a confusão. O ex-segurança do Papa também estava agindo, orientando os outros a se afastarem. A saída, agora! As figuras encapuzadas estavam mais perto, e a atmosfera era carregada de tensão. Mas antes que conseguissem escapar, uma luz ofuscante iluminou a entrada da igreja. Um grupo de cidadãos começou a se juntar, imbuídos de coragem. O que está acontecendo aqui? Gritaram na direção dos encapuzados. A solidariedade estava crescendo, e a força de uma comunidade ameaçada estava despertando. Retirem-se ou enfrentarão as consequências. O homem de terno gesticulou com raiva, mas Maria viu uma fraqueza em seus olhos. Ele não esperava que a comunidade se levantasse. O que eles querem de você, Maria, não é apenas o controle, é poder. E você é apenas uma peça no jogo. Não sou apenas uma peça, Maria gritou, com a coragem crescendo dentro dela. Sou a herdeira de uma verdade que você não pode esconder. O grito ecoou e ela sentiu que finalmente estava recuperando o controle. Os olhares mudaram. As pessoas começaram a murmurá-las em apoio, e os encapuzados hesitaram. Maria percebeu que a comunidade estava ao seu lado. Vamos juntos, liderou. E foi nesse momento que a união fez a diferença. Os que ameaçavam se viraram, e a webs de mentiras que cercava sua vida começaram a se desfazer. Finalmente, de pé na porta, ouvindo os murmúrios da comunidade, Maria respirou fundo. Esta é a nossa história, nossa verdade. Não deixaremos que ninguém a destrua. As palavras ressoaram como um sinal de que a mudança estava começando. As figuras encapuzadas recuaram, e o homem da terno olhou para Maria com um misto de ódio e medo, percebendo que o poder que ele pensava ter se esfarelava entre os dedos. Ele não tinha controle algum. Com um último olhar, Maria sentiu confiança renovada dentro de si. A verdade seria revelada. Os escândalos expostos e a força da comunidade poderia reconstruir tudo. Sabia que o caminho à frente ainda seria complicado, mas agora não estava mais sozinha. Com uma lágrima escorrendo no rosto, ela olhou para sua família. Vamos encontrar o que realmente nos conecta. A comunidade estava lá, pronta para lutar ao seu lado. E assim, com novos desafios à frente, Maria não poderia estar mais preparada. Pessoal, esse foi o desfecho da história de Maria. Mas não se esqueçam, esse é o momento para mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos na próxima aventura!